Quantos estão felizes essa noite aqui por estar aqui? Aleluia. Eu sinto que Deus está bagunçando um pouco o meu coração hoje. Não sei se eu vou conseguir seguir o script conforme eu estruturei. Mas eu queria que você me presenteasse com a sua atenção essa noite. Quem pode fazer isso? Me dê de presente a sua atenção. Porque eu sei que no primeiro dia, às vezes a gente está muito tendencioso a ficar desconectado. Talvez vendo gente que há tempo não via, ou está se conhecendo, ou conhecendo novas pessoas aqui, fica, enfim, voado. Mas eu queria que você não apenas me ouvisse, porque você tem essa habilidade de ouvir, mas eu queria que você empenhasse nesse momento a sua atenção para ouvir. E não apenas me ouvir, mas eu queria que você procurasse, digamos até que roubar da mensagem aquilo que o próprio Deus está querendo liberar. Pega isso como se fosse para você. E permita com que o próprio Deus ministre ao seu coração as verdades que Ele quer liberar. Fecha seus olhos onde você está. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, eu oro essa noite para que o Senhor nos bagunce. Eu oro essa noite para que o Senhor entre em áreas dos nossos corações que a gente estava evitando do Senhor entrar. Eu oro para que o Senhor venha e arranque tudo aquilo que é contra o conhecimento de Cristo Jesus. No nome de Jesus. Amém. Às vezes, a tendência de quem está ministrando, principalmente quando talvez é alguém que talvez está aí um pouco desconectado, é tentar chamar a atenção o máximo possível. Então, levanta suas mãos, então ajoelha, agora grita bem alto, agora fala, Jesus, eu te amo. Mas essas coisas não produzem fome e sede pelo Senhor. Pode te entreter ou pode em algum momento puxar a sua atenção, mas não mantenha a sua atenção se você intencionalmente não der ela. A mesma coisa, às vezes a gente acha que o Senhor Jesus vai estar fazendo isso. É como se Ele tivesse com um letreiro brilhante, grande, sempre apontando para nós, para que a gente de alguma forma lembre, tem o Senhor. Não tem Deus. Para que de alguma forma isso traga memória, como se o Senhor precisasse constantemente se fazer presente. Eu sei que Ele é presente, e Ele deseja continuamente se revelar. Mas você nunca vai a um lugar profundo se você intencionalmente não desejar ir lá. Diga-se comigo, eu nunca irei. Pelo amor de Deus. Vamos lá, eu nunca irei a um lugar profundo se eu não desejar. Talvez o que muito vai ser ministrado aqui, que vai ser sobre o tema do acampamento, com certeza, mas é para que o seu coração, de alguma forma, seja resgatado a um lugar aonde você não simplesmente está de uma forma automática vivendo, mas você está intencionalmente buscando entrar em um lugar onde você antes não estava. Que antes você está de fato desejando acessar um lugar no coração de Deus que antes você não estava. Porque deixa eu te dizer uma coisa, existe mais. Isso não é um jargão de quem prega, de quem canta. É uma realidade para todos aqueles que são filhos e desejam se aprofundar no conhecimento da revelação de quem Cristo é. Porque ainda que passe toda a eternidade, há um pouco mais do aspecto do caráter dele que a gente pode se aprofundar. O quanto que você tem fome e sede de se aprofundar nisso? Não pode ser automático e nunca vai ser automático se você não desejar entrar. Você nunca vai ser arrastado se você não se permitir ser levado. Então, uma das coisas que eu sinto que o Senhor deseja talvez ministrar ao seu coração diante dele é: seja vulnerável. Seja vulnerável diante do Senhor. Vá colocando para baixo tudo aquilo que talvez você tenha como arma, como muro, como preconceito, como dificuldade.
vai colocando tudo isso para baixo, para que você diante dele se torne o quê? Vulnerável. Porque enquanto eu estava ali pensando e meditando naquilo que eu ia ministrar essa noite, eu lembrei que de quando 16 anos estava em acampamentos como esse, com muita fome de Deus, com muito desejo de ser tocado pelo Senhor, de me aprofundar em Deus. Às vezes eu saía em crise. Qual era a minha crise de acampamento? Era quando estava todo mundo, parece que sendo cheio do Espírito, rodando, falando em línguas, e nada estava acontecendo em mim. Eu saía continuamente frustrado, porque parecia que todo mundo de alguma forma sentia Deus, que todo mundo de uma forma profunda ia em um lugar em Deus que essa pessoa antes não estava, mas parece que eu sempre estava no raso. E as pessoas de fato se derramando, chorando, se quebrantando, e eu estava ali como se fosse uma pedra de gelo, nada estava acontecendo. Apesar de que eu sei que eu queria, apesar de que havia um desespero em mim, um desejo de dizer, Senhor, eu realmente quero, mas nada acontecia. Mas por que nada acontecia? Porque havia estruturas em mim que eram contra o conhecimento da revelação de Cristo Jesus. Às vezes você até quer, ou às vezes você acha que quer, porque talvez você só está sendo influenciado por aquilo que está acontecendo ao teu redor. Mas independentemente, pode ser que haja, não apenas no seu, mas até mesmo no meu, estruturas que se opõem ao conhecimento de Deus. E todo mundo sabe qual é o tema desse ano, amém? Está até aqui já da minha pregação. Porque existe um desafio do conhecimento de Deus. E que desafio é esse? Qual é o desafio quando a gente fala a respeito de conhecer a Jesus? Qual é o desafio diário que a gente enfrenta quando a gente vai de fato se relacionar com Deus e nos aprofundarmos no conhecimento? É porque há em nós estruturas que se opõem ao conhecimento de quem Ele é. E a minha oração e o meu desejo é que o Senhor venha e comece a romper no seu coração, na sua mente, em você, tudo aquilo que se opõe ao conhecimento de Deus. Quantos querem isso? Tudo aquilo que se opõe ao conhecimento de Deus, que o Senhor comece a romper hoje. Porque a fome pelo Senhor é que nos vai manter a chama viva. A fome pelo Senhor é que vai continuar nos fazer mover cada vez mais profundo. Mas é a fome por quem o Senhor é. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado com tudo aquilo que se opõe ao conhecimento de Deus. E de novo, essas estruturas elas precisam ser identificadas, para que então elas sejam rompidas, para que então nós possamos fluir no conhecimento de quem Ele é. Porque pode ser que haja uma estrutura humana, pode ser que haja um dogma religioso sem virtude, pode ser que haja rejeições que você ainda não conseguiu lidar no seu coração. Pode ser que tenha mentiras que você ao longo do tempo está crendo que são verdades, mas que não representam o caráter de Deus. E que tudo isso está se opondo ao conhecimento do Senhor. Porque nós somos, e nós estamos na verdade, em uma geração, em um tempo onde há muita informação, mas pouco conhecimento. Muita informação, mas pouca transformação. Tem pessoas que elas dizem que sabem, quando na verdade elas não sabem. Elas leram em algum momento no Twitter. Elas viram algum vídeo de 1 minuto no Instagram. Daí elas acham que estão formadas naquilo, mas elas só estão enganadas por uma informação que nem elas processaram direito para saber se aquilo realmente é autêntico. Nós somos rodeados de informação diariamente. Mas o conhecimento de Deus não é igual informação. Porque o conhecimento de Deus é igual transformação. Todo aspecto do Senhor que você tem sobre você, que não te transforma, aquilo é uma mera informação. Você pode saber que Deus é bom, mas se isso não te faz enxergar a bondade de Deus, ainda que você esteja passando por um momento de crise, então aquilo virou uma mera informação e não uma revelação que te conduz a uma transformação.
Não importa o quanto de informação você tenha, se isso não desceu ao seu espírito em conhecimento, em transformação, porque no final do dia, você só está se tornando mais intelectualmente informado. E qual é o problema disso? É que você pode ser cada vez mais espiritualmente imaturo. Que a gente possa romper com o nível da informação. Porque saber não é suficiente se você realmente não permitir com que aquilo ocupe um espaço na sua vida. Eu lembro que um dia, porque eu comecei a ler inúmeros livros. Aí comecei a ler muitos livros, comecei a estudar, comecei a me aprofundar em vários assuntos. Acho que até contei isso em algum momento. E eu estava me sentindo seco por dentro. Mas aquilo, de alguma forma, não fazia sentido, porque apesar de estar me dedicando a muito conhecimento, a muita informação, eu ainda me sentia desconectado de Deus. Eu me sentia meio que distante, meio apático. A minha vida de oração, às vezes ela era puxada com muito esforço, porque não fluía naturalmente. E eu lembro de uma pessoa falando assim para mim: Wagner, o problema é porque tu sabe muito e conhece nada. Naquele dia virou uma chave. Que não é só talvez o meu problema ou foi o meu problema, mas é que talvez é de muitos dos que estão aqui. O problema é que você teve muita informação, mas não conheceu nada das informações que você teve. Pode ser que você tenha sido mudado, mas não transformado. E nada aconteceu. Por isso que mera informação não necessariamente vai te trazer uma transformação que o próprio Deus deseja gerar na sua vida. E aí a gente vive com muita informação, vive puxando a nossa vida espiritual cada vez mais complexa, cada vez mais difícil, cada vez mais cansativa, porque você perdeu a beleza da caminhada com Cristo. Tem dificuldades e talvez alguns de vocês ainda são bem novos para compreender talvez o tamanho da dificuldade que você ainda vai passar. Para ser bem sincero. Mas independentemente de qualquer coisa que você já passou, está passando, a beleza na caminhada com Jesus. E que o que está acontecendo é porque há pensamentos limitantes ou uma filosofia que entrou na sua cabeça, que isso está se opondo ao conhecimento de quem Deus é. É por isso que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 10, lá no versículo 4 e 5. Se você está anotando, 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 4 ao 5. Paulo está falando para a igreja: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo ele não está falando para pessoas que não conhecem a Jesus. Ele não está ministrando a pessoas que não ouviram. Aqui nós temos uma igreja que ela flui nos dons, uma igreja que flui no poder, uma igreja que experimentou do poder de Deus em um nível que outras igrejas ainda não haviam experimentado. E ele olhando para essa igreja, ele está falando: há argumentos, há filosofias, há pensamentos, há padrão de pensamento que estão se opondo ao conhecimento de Deus. Vocês fazem muitas coisas, vocês são ativos em várias coisas, mas vocês não estão conhecendo quem Cristo é. Vocês estão orando e os enfermos estão sendo curados. Vocês estão profetizando, mas vocês não estão fazendo isso de um lugar onde vocês conheceram a revelação de quem Cristo é. E o chamado essa noite é: vamos ouvir o Senhor, identificar tudo aquilo que se opõe ao conhecimento dEle, e em Cristo levar tudo isso cativo a Ele. Porque pode ser que haja uma estrutura, pensa comigo como se fosse uma represa.
Uma barreira, onde que tem muita água vindo, mas ela fica ali estancada. Por quê? Porque a barreira não permite com que continue fluindo. Pode ser que nós estejamos em Deus, oramos, nós temos uma vida espiritual ali, ainda que esteja puxando com muita dificuldade, mas a gente está ali tentando. Mas a gente está o quê? Estagnado, porque há uma barreira que se opõe ao conhecimento do fluir de quem Cristo é. E eu gosto de uma versão, eu não sei se o pessoal da mídia conseguiu, ou consegue colocar ela aqui, ainda de 2 Coríntios, mas a versão que eu passei. Se não conseguir, não tem problema, eu leio aqui. Mas essa versão diz o seguinte, ela é uma versão em inglês que eu fui traduzir do mesmo versículo, e ela fala assim: porque, embora vivamos no mundo natural, não travamos uma guerra militar empregando armas humanas, nem usamos de manipulação para alcançar os nossos objetivos. Em vez disso, nossas armas espirituais são energizadas com poder divino para desmontar eficazmente as fortalezas onde as pessoas se escondem. Podemos destruir toda fantasia enganosa que se opõe a Deus e romper com toda atitude arrogante que se levanta em desafio ao verdadeiro conhecimento de Deus. Capturamos como prisioneiros de guerra todo pensamento e insistimos que ele se curve em obediência a Cristo, ao ungido. O que basicamente ele está querendo dizer é o seguinte: você tem pensamentos que se opõem a Deus, você tem sentimentos que se opõem a Deus, você tem filosofias que você tem crido e isso se opõe a Deus. Como que você se liberta delas? Você torna elas cativas à obediência a Cristo e você ordena com que elas se curvem diante do conhecimento dEle. Você pega essas coisas, porque por muitas vezes a gente se torna refém dos nossos sentimentos. A gente se torna refém dos nossos pensamentos. Alguém me feriu, a gente se torna refém daquela ferida. Alguém falou mal, alguém tratou mal, alguém agiu dessa forma. Ou eu tenho um certo de que a expectativa é que Deus vai fazer desse jeito, Ele não fez, aí eu fico ferido com Deus também. A gente fica refém dos sentimentos, refém dos pensamentos, refém das filosofias. Mas o que Paulo está dizendo é: você tem armas poderosas em Deus para fazer todos esses pensamentos, todas essas filosofias e todos esses sentimentos se curvarem diante do Senhor. Como que você lida com isso? Você leva tudo isso diante da presença do Senhor e ordena com que elas se prostrem. Porque em vez de você se sentir refém, você exerce autoridade. Qual é o segredo? Identifique as fortalezas. Então leve todas elas cativas à presença do Senhor. Identifique aquilo que está te aprisionando e leva isso cativo em obediência à presença do Senhor. Em outras palavras, essas coisas não precisam te dominar. Essas coisas não precisam ser o seu algoz, aquele que te aprisiona. Mas você pode em Deus exercer autoridade para que essa barreira seja rompida e você consiga fluir no conhecimento de quem Cristo é. Porque há beleza na caminhada. Eu lembro de outro versículo que Paulo está gerando uma igreja, a igreja de Éfeso em oração. Enquanto ele gera aquela igreja em oração, ele não está falando: eu oro para que essa igreja comece a multiplicar os membros. Eu oro para que hoje, que tem talvez uns 10, amanhã se torne 20. Mas ele, com dores de parto, orando por aquela igreja, ele vai dizer o seguinte: oro para que o Deus do nosso Senhor Jesus e glorioso Pai dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dEle. Ele está orando para uma igreja que já deveria conhecer, pelo menos em parte, quem o Senhor é, mas ele está orando e gerando aquela igreja em oração e dizendo: eu oro para que vocês conheçam plenamente quem o Senhor é. Não que vocês apenas aumentem as informações que você tem, não apenas que vocês multipliquem de membros,
Não que vocês agora saiam e comecem a abrir outras igrejas em outros lugares. Não tem nada de errado com isso, isso é bom. Mas eu oro. Mas eu gero vocês em oração. E enquanto eu gero, a minha oração é que vocês recebam a revelação, a sabedoria no pleno conhecimento dele. Se nós compreendermos isso, em gerar os nossos discípulos em oração, não uma oração para que amanhã ele se torne um líder, mas uma oração para que hoje, não amanhã, hoje ele receba a revelação de quem Cristo é. Um novo aspecto, uma nova forma, e se aprofunde nesse conhecimento. Não gerar discípulos ou adolescentes que amanhã vão liderar outros. Isso é consequência de alguém que foi para um lugar contemplar o Senhor e não conseguiu sair mais daquele lugar, porque tudo que ele faz é a partir do lugar de conhecimento e contemplação. Se você vai fazer qualquer coisa, que seja de um lugar de conhecimento e contemplação. Se você vai orar, que seja porque você está contemplando quem Ele é. Se você vai ministrar na igreja, se você vai fazer alguma coisa na igreja, que seja a partir do lugar de conhecimento e de contemplação. Se um dia você for liderar a célula, os líderes que estão aqui, que seja de um lugar de conhecimento e de contemplação. E não de atividade pela atividade. Porque uma hora a atividade cansa, mas aqueles que esperam no Senhor são renovados. Essa é a promessa de Isaías. Aqueles que esperam no Senhor são renovados como águias. E eles voarão, e caminharão, e correrão, e não mais se cansarão. Porque eles estão esperando no Senhor. Ou seja, a espera deles é de um lugar de contemplação e de conhecimento. É por isso que Paulo vai falar, embora exteriormente nós estejamos lá nos desgastar, interiormente nós estamos sendo o quê? Renovado. Você pode se cansar no físico. Mas se espiritualmente você está cansado, é porque você saiu do lugar de contemplação e de conhecimento. Se você faz, glória a Deus, vamos continuar fazendo. Mas precisa ser um lugar de contemplação e de conhecimento. Porque o conhecimento de quem Cristo é o fundamento de tudo aquilo que a gente vai construir. E não só na igreja, nem todo mundo aqui vai estar 100% no ministério. Essa não é uma palavra para quem vai ser pastor, vai ser alguém lá dos 5 ministérios. Não, essa palavra é para alguém que ama Jesus e deseja se aprofundar no conhecimento dele. Porque se você conhece ao Senhor, você está disposto a gastar a sua vida por Ele. Ainda que gastar, e de novo, não diz respeito a simplesmente ministrar, pregar, cantar. Não, no seu emprego, na área que você vai atuar, na vocação que Deus te deu. Você vai atuar lá, amém? Amém? Mas que seja a partir de um lugar de que você conhece a Jesus. E você contempla quem Ele é. Então, se eu conheço ao Senhor, eu estou disposto a gastar a minha vida, como a música que o rapaz ministrou aqui, o David. Mas pode ser o oposto. Se você não conhece ao Senhor, você não vai querer gastar a sua vida. Se você não conhece ao Senhor, na verdade, você vai querer salvar a sua vida. Se você conhece a Deus, e presta atenção no que eu vou falar, eu vou a partir de agora tentar ser mais objetivo, porque o nosso horário está avançando. Mas se você conhece ao Senhor, você vai estar disposto a gastar a sua vida. Mas se você não conhece ou não está se aprofundando no conhecimento de quem Ele é, na verdade, em vez de gastar a sua vida, você vai estar querendo preservar ela. Em vez de gastar a sua vida, você vai estar tentando salvar ela. Em vez de entregar a sua vida, você vai tentar reter ela. Porque essa foi a crise do jovem rico. Pensa comigo. O jovem rico fazia tudo certo. Era um homem que buscava uma vida, digamos assim, espiritual. Mas qual é a crise dele? Ele chega até diante de Jesus falando assim: eu preciso ser salvo. Me diz o que eu preciso fazer para ser salvo. Jesus não garante a salvação do jovem rico. E ele sai o quê? Frustrado.
Por que ele sai frustrado da presença de Jesus? Porque ele queria ser salvo e a garantia de que ele seria salvo, mas ele não recebeu garantia, muito pelo contrário. Ele recebeu um convite para largar tudo. E ele saiu frustrado porque ele não queria largar tudo. Ele queria salvar aquilo que ele já tinha, porque por meio daquilo que ele estava salvando, é como se ele tivesse se encontrado em um lugar seguro. Só que aquilo não dava segurança a ponto dele viver em paz. Por isso que ele vai até Jesus querendo salvação. E Jesus não dá salvação e não dá garantia, mas chama ele para uma renúncia. Chama ele para uma jornada. Chama ele para uma caminhada. Jesus não vai te dar garantia que você vai ser salvo. Ele vai te dar um convite para a caminhada, onde você vai perder tudo. Porque à medida que você perde tudo, você conhece um pouco mais de quem Ele é. A crise do jovem rico é a crise do nosso tempo. Está todo mundo querendo ser salvo, porque todo mundo tem uma crise, achando que em algum momento tudo vai arruinar, tudo vai dar errado. Então eu preciso de alguma garantia que a minha vida vai dar certo. Então alguns vão para a faculdade. Talvez por que a faculdade hoje cada vez mais está se tornando uma crise enorme? Porque a faculdade não é mais a faculdade é um lugar de salvação. É um lugar onde eu vou ter e vou poder dizer que a minha vida deu certo. E de novo, a faculdade não é ruim, eu fiz faculdade. Por que às vezes a gente vai para o discipulado, mas a gente não quer ser um discipulado, a gente quer a garantia de que a nossa vida está dando certo? Porque você quer entender que a sua vida está caminhando bem. Não, eu quero uma garantia que a minha família vai se converter. Eu quero uma garantia que a minha vida vai caminhar bem. Eu quero uma garantia de que agora tudo que eu estou fazendo está se alinhando e que agora vai ser só coisas boas acontecendo. E aí, cada vez mais, se você não sabe, deixa eu te dar um dado. O Brasil é um dos países que mais cresce em número de pessoas ansiosas. Cada vez mais. Está sendo como ir para acampamentos, conferências, e às vezes a pessoa está ali se estribuchando no chão, a gente pensa que é demônio, não é demônio. É crise de ansiedade. Porque está todo mundo doido querendo salvar a sua vida. Quando na verdade deveria entender que era gastar a sua vida por uma causa. Quando você parar de querer se salvar e começar a gastar a sua vida por uma causa, você de fato vai começar a viver dentro daquilo que é propósito de Deus. Porque de novo, não é à toa que a Bíblia chama o jovem rico de jovem rico. Poderia ter dado um nome para ele. Mas a crise do jovem rico é a crise daqueles que são jovens, não no sentido de idade, mas são jovens no sentido de imaturidade. De achar que Deus é aquele que vai assegurar que a minha vida vai ser boa. Quando eu deveria, na verdade, olhar para o Senhor e olhando para Ele, contemplando a Ele, dizer: Senhor, custe o que custar, eu vou te seguir, porque eu conheci quem o Senhor é. Eu não estou agora querendo segurar nas coisas que eu tenho para que isso me dê algum tipo de segurança. Porque é isso, se você vai fazer alguma coisa, aquilo que você está fazendo, na verdade, se tornou quem você é. Por exemplo, celular deixou de ser celular, ele se tornou o quê? Parte da identidade da pessoa, porque é a forma que ela se promove diante dos outros. O Instagram deixou de ser uma rede social de relacionamento e passou a ser uma forma que eu vou me promover diante dos outros para mostrar para todo mundo que a minha vida está dando certo, mas por dentro eu estou cheio de crise. Porque não mergulhei no conhecimento. Eu não estou dizendo, você vai conhecer a Deus e agora tudo vai mudar. Não, mas eu estou dizendo que você está dando passos cada vez mais para viver uma vida que não é baseada apenas em informação, mas numa realidade de quem Ele é. E Ele como rocha inabalável, ainda que venha a tempestade, ainda que venha o vento forte, ainda que venha as crises emocionais, ainda que venham os medos que te dominam, você está firmado em um lugar que jamais será abalado. Que não é o momento.
que não está ali apenas por umas circunstâncias, mas está lá fincada eternamente, assim como todos aqueles que estão se construindo em cima dessa rocha. A rocha inabalável que é Cristo. Por isso que eu não vim aqui te garantir que amanhã a sua vida vai estar boa, mas te dizer, existe uma rocha que ela é inabalável, e todos quantos constroem a sua vida em cima dessa rocha, também serão inabaláveis. Não vim te prometer nenhum tipo de vida que não vai ter tempestade, mas muito pelo contrário. A segurança de que você está no conhecimento de quem Cristo é. Ele é essa rocha. Ele é essa rocha. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui essa noite? Pare de querer salvar a sua vida e comece a gastar ela por uma causa. E a primeira causa que você vai gastar a sua vida é o conhecimento de quem Cristo é. Acho que eu vou começar a pregar mais baixo, que minha avó já está indo embora. Mas é porque essa palavra mexeu comigo desde manhã. Tem um reformador chamado Martinho Lutero. Quantos conhecem Martinho Lutero? Que é muito daquilo que a gente bebe hoje, a influência que a gente tem hoje vem de lá. Mas antes de fato ele ter um encontro real com o Senhor, qual era a crise dele? Eu preciso garantir minha salvação. Eu preciso garantir. O que ele fazia? Presta atenção aqui comigo. Eu não estou falando de alguém que não amava a Deus. Eu não estou falando de alguém que não tinha nenhum tipo de experiência com o Senhor. Não. Ele era alguém disciplinado na oração. Ele era alguém disciplinado na leitura da palavra. Se tem algo que a gente pode falar a respeito dele, era que ele era disciplinado. Ele era disciplinado nas práticas de jejum, mas ele não tinha paz interior, porque continuamente ele queria ser salvo. Porque ele continuamente vivia debaixo de uma condenação de que a sua vida a qualquer hora poderia arruinar. E ele não encontrava nenhum tipo de garantia nas coisas que ele fazia. Tanto é que se viesse algum tipo de pensamento pecaminoso, ele começava a se flagelar. Eu não estou usando a palavra flagelar por hipérbole, não. Ele de fato se flagelava, ele de fato se maltratava, porque veio um pensamento. Às vezes, no frio da Alemanha, ele ia para fora do mosteiro, porque ainda nessa época ele era monge, e ele dormia no frio, de menos alguma coisa, sem nenhum tipo de agasalho, porque ele queria, de alguma forma, ter a garantia de que o que ele estava fazendo ia trazer paz para ele. Ele não tinha paz interior, apesar de seguir ao Senhor. Mas tem um dia que ele recebe uma revelação de quem Deus é. E esse homem que estava para se matar, toda vez se sentindo culpado, se sentindo para baixo, parece que orar nunca orava o suficiente. Alguns aqui têm essa crise. Eu orei, mas parece que eu não orei o suficiente. Eu li a Bíblia, mas parece que eu não li a Bíblia o suficiente. Eu jejuei, mas parece que eu não jejuei o suficiente. Eu fiz isso, mas parece que nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Nunca parece que é de fato algo que você se agrada. Não, por quê? Porque constantemente você caminha como se você estivesse vazio. Não, eu vou porque eu preciso me encher. Eu preciso ouvir uma palavra. Porque continuamente a gente quer isso. A gente quer a garantia de que é salvo. Mas voltando para a história, um dia ele tem uma revelação que muda a vida dele. Deus se revela para ele por meio de Romanos capítulo 1, versículo 17. Quando Paulo está falando para a igreja. A justificação é pela o quê? Mais alto, pelo quê? Vocês estão com medo de errar, é? Pelo quê? A justificação é pela fé, ou seja, a salvação é pela fé. Não a fé pela fé, mas a fé em um homem. Que homem é esse? Cristo. Quando ele tem essa revelação de quem Jesus é, quando ele tem essa revelação de que a salvação é pela fé em Cristo, ele fala o seguinte: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso haviam se aberto para mim. Toda a crise tinha sumido.
toda crise naquele momento cessou. Porque até então ele estava tentando salvar a vida dele, quando na verdade ele entendeu que em Cristo ele era salvo e que agora ele precisava gastar a vida dele para um propósito. Porque antes de Deus ter trazido ele para a terra, o próprio Senhor já tinha estabelecido nos céus um propósito para ele viver aqui. Então um homem com muita disciplina, muita oração, mas sem a revelação de quem Cristo é. Você pode ser muitas coisas boas e você caminha certinho, mas ainda assim você caminha com aquele sentimento, tem alguma coisa errada, qual é a próxima coisa que eu preciso fazer, qual é o próximo evento que eu preciso ir? Porque constantemente você caminha a partir de um lugar onde você estivesse vazio. Jesus é muito enfático quando ele fala o seguinte: se você quiser salvar a sua vida, o que acontece? Quando você tenta se salvar, o que acontece? Você perde. Quando você tenta se salvar, o que acontece? O que Jesus diz? Quantos lembram dessa passagem? Fala aí para mim, o que Jesus fala quando você tenta se salvar? Mais alto. Você o quê? Você perde a sua vida. Mas ele fala assim: quando você perde a sua vida pela minha causa, aí sim você vai achar. Porque você não vai achar a sua vida nesse mundo, mas você vai achar a sua vida na eternidade. Porque é isso que é conhecer a Cristo. É você viver com a mentalidade de eternidade. Eternidade não é futuro. Não é algo que vai chegar. Eternidade é agora. Por isso que Jesus diz, na verdade, por isso que João diz a respeito de Jesus, que conhecer Ele é ter essa vida eterna. Se a gente não tiver essa mentalidade de eternidade, constantemente a gente está procurando a próxima pregação que vai salvar. Qual é o próximo discipulado que vai me salvar? Qual é o próximo conselho que vai me salvar? Qual é a próxima música que vai fazer realmente meu coração vibrar de amor pelo Senhor? Então a gente está sempre procurando nas coisas aquilo que vai salvar, sem compreender que nós deveríamos estar enraizados e arraigados no Senhor, a tal ponto de que ainda que não tenha nenhum tipo de canção, você está emitindo uma paixão pelo Senhor que é sem fim, porque a sua paixão não vai vir a partir da música, não vai vir a partir da pregação, essas coisas vão fomentar aquilo que você já tem, mas precisa vir de um lugar em Deus. Muitas igrejas perseguidas, eles não podem cantar. O que eles fazem? Eles ficam aqui, ó, só. Às vezes sussurrando a canção, porque eles não podem falar alto. Mas é uma igreja o quê? Apaixonada, porque elas não estão querendo se salvar, porque na verdade elas entenderam que no mundo não há salvação. Então elas estão gastando a sua vida para um propósito. E é nisso que eu quero enfatizar, como eu falei para você, eu quero, na verdade, tentando ser mais objetivo possível por conta do tempo. Mas que você não procure se salvar, porque se procurando se salvar, você está se perdendo. E à medida que você procura se salvar, cada vez mais isso se opõe ao conhecimento de quem Cristo é. Mas quando você tem a revelação de quem Cristo é, você está disposto a se entregar e a se perder na certeza de que nele você já foi salvo. De que nele você já foi restaurado. Amém? Fecha seus olhos onde você está. Perceba se talvez os medos que você tem, na verdade eles te assustam tanto. É porque você acha que precisa ter a garantia de que vai ser salvo e você não tem. Isso te traz medo, isso te traz ansiedade, isso te traz crise.
tem pessoas que elas buscam esse tipo de salvação até mesmo no pecado. Às vezes elas vão para a pornografia, não porque elas realmente gostam da pornografia, mas porque a pornografia, sim, ela encontrou na pornografia aquilo que está trazendo salvação, ou que ela acha que traz salvação para a vida dela. Porque ela está achando naquele lugar de pecado um lugar de segurança, um lugar que ela está reinando. Mas tudo isso é ilusão. Porque uma hora isso acaba. Talvez alguns aqui estão como jovem rico, indo ao Senhor e dizendo: me dá a minha salvação, me dá a garantia de que minha vida vai ser boa, me dá a garantia de que tudo vai bem, me dá a garantia de que eu vou sempre fazer as melhores decisões, de que eu sempre vou ter as melhores escolhas. E Jesus está olhando para você e falando assim: abandona tudo isso, vem e me segue. Porque me seguindo você encontrou a vida eterna. E encontrando a vida eterna você vai estar disposto a gastar a sua vida. Senhor, eu oro por espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento de quem o Senhor é. Pai, eu oro para que o Senhor retire as escamas dos nossos olhos e as mentiras que estão se opondo ao conhecimento do Senhor. Eu oro para que o Senhor destrua tudo aquilo que tem se levantado no nosso coração, que ainda que aparenta ser bom, mas que não revela virtude. Eu oro para que o Senhor arranque dos nossos corações. E que o Senhor derrame uma porção de fé essa noite, para que nós possamos crer na palavra de Jesus quando Ele diz: se você está querendo salvar a sua vida, você vai perder. Mas se você estiver disposto a perder a sua vida pela minha causa, então você vai ganhar. Há prazer na sua presença. Eu oro para que nós possamos entrar nesse lugar de prazer, conhecimento e contemplação. No nome de Jesus.